Bom dia a todos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante em seu coração nesse dia que o Senhor fez. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma breve porção das palavras do Senhor aqui em Mateus, no capítulo 6, no verso 24. Diz assim: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos, ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que um mantimento e o corpo mais do que as vestes? Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todo o seu cuidado, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta a cada dia o seu mal. Aleluia! Essa passagem preciosa do Sermão do Monte, onde o Senhor ele nos ensina a não andarmos ansiosos por coisa alguma. E se ele diz por coisa alguma, é por coisa alguma mesmo. E o que eu acho interessante é que dentro desse contexto todo maravilhoso, em que o Senhor fala de necessidades e de provisão divina, no verso 24, ele diz assim, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, depois que Jesus fala exatamente esse verso 24, ele começa a falar sobre a ansiedade, sobre essas preocupações, no verso 25. E ele já começa assim, ó, por isso eu vos digo. Olha que poderoso. Ele está dizendo aqui, ou você vai amar a um desses deuses, né, o Senhor, ou a riqueza, ou você vai ali também desprezar, ou você vai odiar, ou você vai se dedicar, ou você vai desprezar. Então, o que o Senhor ele está falando é que enquanto nós estamos amando ao Senhor e nos dedicando ao Senhor, a nossa vida secular, né, nessa parte financeira, nessas preocupações da vida que são legítimas, elas são ali solucionadas pelo simples fato de estarmos buscando primeiro a Deus e a sua justiça, buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aqui ele fala exatamente sobre essa questão de não andar ansioso, não se preocupar, não fique cuidando dessas coisas, né, demasiadamente, porque ele diz aqui que são os gentios que procuram essas coisas, essa preocupação do que comer, do que beber, do que vestir,
é você estar ali aplicando a sua vida, dedicando a sua vida às riquezas, porque você acredita que se você se dedicar a isso, você terá as suas necessidades ali supridas. Mas o que Jesus está dizendo é que o nosso Pai Celeste, ele sabe do que nós necessitamos. E se nós estivermos ali com o coração inclinado, servindo ao Senhor, nos dedicando ao Senhor e amando ao Senhor, ou seja, priorizando a vida com Deus, o seu reino, que é exatamente tudo que envolve a vontade de Deus e a sua justiça, nós teremos essas preocupações cessadas. Nós não iremos viver ansiosos, preocupados, porque você sabe, preocupação é com problemas presentes. Ansiedade é você se preocupar com o futuro, problemas futuros. E o Senhor ele está aqui nos mostrando uma fórmula para que a gente não ande nem preocupado e nem ansioso, né, com problemas presentes e com problemas futuros. Então, dessa maneira, buscando o reino de Deus, o nosso coração se inclina para o Senhor. Como é que você tem vivido aí os seus dias? É de ansiedade? É de preocupação? Aqui o Senhor ele fala, Deus ele sabe que você necessita de cada uma dessas coisas. Por isso não ande ali preocupado, cuidadoso, ansioso, inquieto, porque se você estiver dependendo da sua própria capacidade para ganhar, né, se você estiver dependendo da força do seu braço para ganhar, você vai viver realmente preocupado, ansioso, inquieto, solícito, né, cuidando dessas coisas. Mas se você estiver ali buscando ao Senhor, buscando o reino de Deus, essas coisas, né, que são necessárias, né, são as nossas necessidades mais básicas e elementares para a sobrevivência, como o que comer, o que beber e o que vestir, essas necessidades já são supridas em Deus. Olha para o povo lá no deserto, quando o Senhor os tira do Egito, eles atravessam o Mar Vermelho que aponta para o batismo, depois eles estão ali no deserto. E o deserto, né, não é um deserto que todos olhem para isso assim, olha, é escassez, é pobreza, é miséria, não. Com Deus, no deserto, é provisão. E essas necessidades que eram legítimas na vida do povo hebreu foram todas, eu digo todas, supridas em Deus. Né? Todas as necessidades ali de comer, o que beber, o que vestir, né, foram supridas no deserto. Então, veja, a própria roupa do povo hebreu não se desgastava com o tempo. Eles passaram 40 anos do deserto, em um período que deveria atravessar, na verdade, ali em 11 dias no máximo. Eles passaram 40 anos no deserto, porque eles estavam ali dando respostas e mais respostas erradas a Deus. Então, tudo aquilo que eles deveriam fazer, eles não fizeram, e aquilo que eles fizeram, eles não deveriam ter feito, mas mesmo assim, o Senhor, né, por causa da sua graça, supria cada uma das suas necessidades. E é poderoso quando nós lemos a palavra de Deus e vemos o Senhor Jesus nos ensinar isso, porque a nossa vida ela deve ser voltada totalmente para a dependência de Deus. Quando nós dependemos do Senhor, todas essas necessidades, né, básicas de suprimento na nossa vida são ali supridas em Deus, em Deus. Eu acho poderoso, porque enquanto nós lemos a palavra de Deus, eu estava fazendo alguns paralelos da palavra. Tem gente que ora e pede para Deus e ele não tem. Por que ele não tem? Porque ele pede errado. Então, se a pessoa ele está vivendo ali ansiosa e está orando, mas a oração dela não está em linha ali com a vontade de Deus, ela não vai receber. Então, preste atenção. Lá em Tiago 4, no verso 3, diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres e deleites. Então tem muitas pessoas que estão pedindo fora da vontade de Deus. Não está em linha com aquilo que Jesus diz, que aqui é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça.
então não está em linha com a vontade de Deus. E o que eu acho interessante, eu vou fazer um paralelo aqui bem rápido de 3 versículos para a gente finalizar essa parte aqui. Lá em Filipenses 4, 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que eu acho maravilhoso é que toda a palavra de Deus, ela se conecta de uma maneira santa, verdadeira e poderosa para nos abençoar. A palavra de Deus, ela vem para nos enriquecer, para mostrar a direção e onde nós devemos e por onde nós devemos trilhar. Então aqui o apóstolo Paulo, ele escreve aos Filipenses exatamente o que nós lemos aqui em Mateus no capítulo 6, a partir aqui do verso 24. Então Jesus ele começa falando: não andeis ansiosos por coisa alguma. E é exatamente essa frase que o apóstolo Paulo começa aqui em Filipenses 4, 6. E ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Ou seja, você vai pedir. Então, Deus, ele sabe daquilo que você necessita. Jesus falou que sim. Deus, ele conhece cada uma das suas necessidades. Agora veja que o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: olha, mas em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Então, Deus, por ser onisciente, por saber de todas as coisas e onipresente, de estar em todos os lugares, obviamente o faz conhecer de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. Mas Deus, ele sabe simplesmente pelo fato dele ser onisciente ou porque você mesmo colocou essa necessidade diante de Deus? Então veja, a palavra de Deus nos ensina que nós temos acesso, né, às bênçãos de Deus por meio da oração. Não tem como Deus, nesse sentido, abençoar você, te dar aquilo que você precisa sem que você peça. Porque exatamente esse é o princípio da verdade da palavra de Deus. Como você vai receber algo que você mesmo não pede? Porque se realmente isso importa para você, você vai estar buscando, você vai estar pedindo. Quando você era criança, se você gostava de alguma coisa, você insistentemente lembrava para o seu pai, ou para a sua mãe, ou para quem quer que seja. Então, dessa mesma maneira, por que com Deus é assim? Se Deus sabe de cada uma das nossas necessidades, por que Ele simplesmente não nos dá? Pelo simples fato de Deus ser um Pai perfeito. E como Pai, Ele deseja relacionar com seus filhos. E a maneira que nós temos acesso a esse relacionamento é por meio da oração. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando, está dizendo aqui. E fazendo um paralelo com a própria palavra de Deus, lá em Mateus 7, no verso 7 e no verso 8, o Senhor Jesus, ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta se abrirá. Veja que o apóstolo Paulo, nesse texto que lemos de Filipenses 4:6, ele está falando dos mesmos princípios que Jesus está falando em Mateus 7, 7 e 8. Então, vamos fazer aqui rapidamente esse paralelo. Jesus, ele está falando, peça. Primeira coisa, pedir, e você vai receber. Busque, e você vai achar. Bata, e a porta vai se abrir. Então, Jesus está falando aqui de 3 atitudes que eu e você devemos ter para sermos abençoados. Primeira coisa é pedir.
Segunda coisa é buscar. E a terceira atitude é bater, ou seja, insista. Então, o que o apóstolo Paulo fala? Não ande ansioso de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Olha que maravilha, ó. Pedi e dá-se-vos-á. Deus, ele deseja que você fale para ele, você peça para ele. Então, pedi e dá-se-vos-á. Diante de Deus as vossas petições. Aí o apóstolo Paulo continua. Pela oração. Então, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. A oração aqui é a maneira com a qual você está agora buscando a Deus. Então, veja, a primeira coisa aqui é você está pedindo. Então aqui, ó, pedi e dá-se-vos-á. A segunda coisa, pela oração que o apóstolo Paulo fala, busque. E se você busca pela oração, você recebe. E aqui ele continua, né, falando o seguinte, pela oração e pela súplica. Ou seja, está suplicando a Deus, você está ali batendo na porta, você está insistindo. E aqui no final, o apóstolo Paulo ele fala, ó, com ações de graças. Ou seja, aquilo que você está pedindo diante de Deus, você está pedindo, você está buscando e você está batendo, você está insistindo, né? Você deve buscar com ações de graças, ou seja, já agradecendo a Deus, porque enquanto você está ali pedindo, orando, ali buscando, e você está batendo, você já deve visualizar que Deus já está te abençoando e entregando aquilo que você necessita. Então, é exatamente isso que o Senhor, ele fala lá em Marcos 11, 24, para a gente finalizar, ele diz assim, por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que recebeis e será dessa maneira. Olha que coisa maravilhosa. Como a palavra de Deus é perfeita e conecta com a vontade do Senhor. Então, eu creio que Deus está nos ensinando a não vivermos uma vida ansiosa, preocupada, mas devemos buscar primeiro o reino dele, a sua justiça, essas demais coisas que você precisa no dia a dia, como o que comer, o que beber, o que vestir, o dinheiro, os recursos, a saúde, tudo isso te é dado. Então, Deus ele sabe do que você necessita, mas ele quer ouvir de você porque ele quer ter um relacionamento com você enquanto você está pedindo, enquanto você está ali buscando, enquanto você está batendo. Visualize, creia que ele é bom e ele vai te dar, mas não apenas que ele vai te dar, como ele já te deu. Na cruz ele já nos deu todas as coisas e nós já somos abençoados com todas as sortes de bênção espirituais nas regiões celestiais, mas é preciso acessar essas verdades e nós acessamos por meio da fé. Não existe outro caminho para se agradar a Deus, é somente pela fé. Para se acessar as promessas é somente pela fé. Por isso o Senhor ele fala, tudo que você pede em oração, creia que você já recebeu. É exatamente esse princípio que o apóstolo Paulo está falando, olha, pela a vossa petição, pela oração e pela súplica com ações de graças. Quando você pedir, insistir na oração, quando você estiver ali buscando, né, perseverando na oração, quando você estiver batendo ali continuamente, porque isso demonstra realmente a verdadeira importância. Se você não insiste, isso mostra que para você é algo superficial. Mas se você insiste, né, você está mostrando para Deus o quanto você se importa com esse tipo de oração, com essa petição e pela súplica, e visualizando você vai estar ali desfrutando pela fé daquilo que você tem pedido. Em nome de Jesus. Eu gostaria de orar por você,
para que você tenha fé a cada dia para acessar a vontade de Deus, para que você ande descansado, não ande ansioso, não ande preocupado, mas creia que Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou até pensamos, segundo o seu poder que opera na nossa vida. Amém? Senhor, muito obrigado pela sua palavra, por esse dia maravilhoso e abençoado. Ó Deus, oramos para que o Senhor nos ensine a descansar. Queremos, ó Deus, entrar nesse descanso dessa obra que está pronta e realmente crer e descansar em um Deus que é o nosso Pai, que cuida de nós, cuida de cada uma das nossas necessidades. Ó Deus, como lemos na Tua palavra, não devemos andar ansiosos por aquilo que, ó Deus, é necessidades tão básicas da nossa vida, porque o Senhor bem sabe que necessitamos. Se o Senhor, ó Deus bendito, dar a comida para o pássaro, que ele não semeia, ele não ceifa, não ajunta em celeiro, se o Senhor mesmo veste a erva do campo, oh Deus, nós temos muito mais valor, é o que diz a Tua palavra, do que todas essas coisas. E o Senhor mesmo sabe que precisamos, e como Pai, o Senhor jamais iria nos desamparar, nos deixar desamparados, porque o Senhor mesmo disse que se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste nos dará boas coisas. Se pedirmos pão, o Senhor não nos dará uma pedra. Se pedirmos peixe, o Senhor não nos dará uma serpente. Ó Deus, porque o Senhor é Pai e o Senhor nos ama de maneira incondicional. Por isso, ó Deus, obrigado pela sua palavra, porque sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Em nome de Jesus, aleluia. Deus abençoe a sua vida e tenha um dia extraordinário na presença do Senhor. E lembrando, se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguma pessoa que precisa ouvir isso e precisa ser abençoado em nome de Jesus. Estaremos aqui pela manhã de segunda a sexta para liberar uma palavra de vida, de vitória. E também no domingo, estamos transmitindo o nosso culto. Que Deus te abençoe poderosamente com a palavra dele em nome de Jesus. Um forte abraço.